Eu sou muito fã de Neil Gaiman, tão fã que as minhas três gatas foram batizadas com nomes de personagens dele. A Coraline, que muita gente conhece até por conta do filme que saiu, a Rose Walker e a Nuala. Essas duas últimas retiradas da maior obra dele, na minha opinião, que é a HQ Sandman, publicada pela Vertigo, que é uma editora da DC Comics. A HQ Sandman conta a história do terceiro perpétuo, o sonho, né, também conhecido como Morpheus, e ele apresenta todo o universo que esses perpétuos habitam. Ah, inclusive eu estou aqui com a camiseta do Destruição, que é o quarto perpétuo. Bem, mas não estou aqui para falar nem do Destruição, nem do sonho. Eu estou aqui para falar um pouquinho de biologia. E o que Neil Gaiman e biologia tem a ver? Bem, o fato é que o sétimo perpétuo, a mais nova deles, a Delírio, tem como um dos seus símbolos, né, algo que a representa muito fortemente, um peixe dourado pendurado na coleira, né, que ela traz com ela na coleira. E aí, quando a gente fala de peixe dourado, se a gente começa a buscar na memória, ele sempre está representado de alguma forma na cultura pop. A gente tem o peixinho dourado em Tom e Jerry, né, que ficava naquele aquário. A gente tem o coronel, o tenente Lassard, da Loucademia de Polícia. Eu sei, eu sou velho, talvez vocês não peguem essa referência, que sempre vivia também com peixinho dourado numa redominha de vidro. A gente tem aí várias simbologias de peixinho dourado, até em games. Tem uma praça em Cyberpunk 2077, que a gente tem lá dois peixes dourados que ficam dando voltas, né, andando aí num círculo e tal. Então o peixe dourado ele faz parte, de certa forma, da cultura, sempre simbolizando uma coisinha ou outra, e muitas vezes, né, quando a gente tem atualmente representado com alguma coisa a ver com origem oriental, né, tendo aí uma participação muito grande naquele universo que sempre foi habitado pelas carpas. A grande questão de falar do peixe dourado hoje e trazer todas essas referências é porque ele é a nossa pauta hoje, ele é o nosso assunto hoje aqui no Articulando por conta de uma notícia. Uma notícia que foi veiculada no G1, foi veiculada na BBC, foi veiculada no UOL, que fala de peixes dourados que estão tomando tamanhos desproporcionais em um lago lá nos Estados Unidos, porque o pessoal acaba soltando esses peixinhos no lago, achando que, eu não vou matar o peixinho, não vou fazer nada, eu vou soltar no lago para ele ser feliz. E isso gera um problema muito grande. Mas para a gente entender esse problema bem, é importante primeiro a gente entender o que é o tal do peixinho dourado. Essa espécie tem um nome, tá? Não é peixinho dourado o nome dela, não. Até porque nós temos na fauna brasileira o dourado, né? Que é um peixe bastante abundante aí nos nossos rios. A gente fala do quinguio. O peixe dourado que nós conhecemos tem um nome, é quinguio. O quinguio, ele é uma espécie que foi criada pelo homem. Ele não é uma espécie natural. Essa criação data, de acordo com os registros históricos, de 2000 anos atrás na China. Tá? Fizeram aí cruzamentos com carpas na China até darem aí a origem ao quinguio. E o quinguio era um peixe que só podia ser criado, né, por nobres, não era uma coisa que era difundida na China antiga, tá? Vivia em pequenos lagos, então aqueles laguinhos artificiais que a gente tem no Oriente, na casa de nobres, na casas de reis e tal, e era um sinal de fartura, era um sinal de boa sorte. Mas o tempo foi passando e aí lá para o século XV, século XVI, o quinguio chegou até a Europa e depois foi e se difundiu para o mundo como um peixe ornamental. Tá? A gente tem o quinguio comum, que é muito conhecido, tá? Que é justamente esse que está causando problema lá nos Estados Unidos, mas a gente tem inclusive outras variantes que foram surgindo à medida que o homem foi fazendo cruzamento com esses peixes. Então a gente tem o quinguio bolha, a gente tem o quinguio telescópio, a gente tem o quinguio cometa. Então são várias vertentes que a gente tem aí, além do quinguio
comum, tá? Bem, qual é a grande situação desse peixe? Como ele não é um peixe natural, ele é um peixe criado pelo homem, é uma espécie criada pelo homem, qualquer ambiente em que ele é colocado, ele vai causar um desequilíbrio ecológico. Só que a gente tem king assim, distribuído à torta e à direita. Qualquer pet shop que você for que mexe com aquarismo, você tem lá vários tipos de king, vários tamanhos de king. Por quê? Porque para o aquarismo ele é um peixe bastante resistente, tá? Ele tem uma faixa de pH que ele consegue suportar maior que peixes tropicais. Ele tem uma temperatura de água que ele consegue suportar maior do que peixes tropicais e por esse motivo ele acaba sendo aí um dos preferidos para o aquarismo, para as pessoas que gostam do aquarismo. E aí, quando a gente solta ele no ambiente, né, a gente não quer mais o nosso aquário, a gente vai soltar o king no ambiente, que até uma das matérias da BBC, se eu não me engano, fala de kings rejeitados, tá? O que a gente vai observar? Ele é resistente, ele aguenta boa faixa de pH, ele aguenta uma boa faixa de temperatura, e aí ele vai causar um desequilíbrio no ambiente que ele for solto, que é muito grande. Bem, num lago, a primeira coisa que ele vai encontrar é uma grande quantidade de alimentos. Afinal de contas, um lago que tem peixes, com certeza tem alimentos. E ele se reproduz com muita facilidade. E aí a biologia já nos mostra isso várias vezes, né? Se a gente tem uma boa oferta de alimentos, a gente tem um aumento populacional de quem consome aqueles alimentos. E, obviamente, né, como ele se reproduz mais rápido que as espécies naturais, a gente vai ter um aumento de população do king muito grande, e aí nós temos o primeiro problema ambiental encontrado, a competição. Ela fica desleal, tá? Porque o king começa a competir por recursos com a fauna local, se reproduz muito rápido e acaba ganhando essa competição da fauna local e pode chegar a exterminar algumas espécies naquele local. Outra situação que o king faz, tá, que é bastante importante, é que ele é um peixe revirador de fundo, tá? Para quem tem aquário, sabe muito bem que tem que prender as plantas muito bem presas, porque para ele revirar o fundo e soltar as plantas é uma coisa muito fácil, tá? E quando ele faz isso num lago, ele não só está soltando as plantas que estão no lago e que são responsáveis por toda uma cadeia alimentar, como ele também está levantando sedimento, ele está fazendo com que a matéria orgânica dispersa na água aumente, e isso pode ser nocivo para algumas espécies mais frágeis que habitam aquele local. Então, além da competição, ele dá uma alteração considerável no próprio ecossistema, e isso pode trazer aí a mortandade de algumas populações. Então, soltar o king em ambiente natural, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo na China, onde ele foi criado, é um risco muito grande para aquele ecossistema e causa um desequilíbrio ecológico muito, muito pesado. E aí é óbvio também que o tamanho que ele atinge em ambientes assim, fica realmente desproporcional, porque um aquário limita o tamanho de crescimento dele, né? Por mais que você tenha um aquário muito grande, às vezes a gente vê em aquarismo king bastante grandes, você fala uau e tal, mas num aquário ele tem um corpo que é limitado pelo ambiente. Já no caso de um lago, com toda aquela água para ele aproveitar, ele vai simplesmente alcançar o tamanho que o corpo dele acredita que consegue chegar, tá? Então é realmente desproporcional. E quanto maior o king, mais ele vai se alimentar. Então o desequilíbrio está solto aí, está pronto. E aí isso traz para nós um alerta dentro da ecologia. Um alerta sobre fauna e flora exótica. Até já conversamos um pouquinho sobre isso aqui. Nós tivemos uma live com o professor Fábio Melo, tá? Eu estou deixando aqui o card para vocês possam assistir, que nós falamos de poluição e abordamos a questão de espécies exóticas. A nossa aula, né, o nosso vídeo sobre também desequilíbrio ecológico, sobre poluição, também abordou isso, também estou deixando aqui
o card para vocês, e a gente percebe que não é só o King que passa por isso. Outras espécies, inclusive naturais, também passam por isso, e um dos maiores exemplos que a gente tem no Brasil é a tartaruga tigre d'água, que é uma tartaruga ornamental. Muitas vezes a gente encontra ela sendo vendida em pet shops. Ela é uma tartaruga originária do norte da América, né? Então Canadá e Estados Unidos principalmente, e foi trazida para o Brasil para ser um petzinho. Muitas vezes ela foi descartada no ambiente porque ela é um pouco agressiva e a mordedura dela não é uma mordedura muito agradável, tá? E ela também consome uma boa quantidade de alimento. E aí o carinha chega lá, tem a tartaruguinha, mordeu o filho, pô, tartaruguinha má, não gosto mais de você. Pega a tartaruguinha, leva para um laguinho no parque da cidade, a tartaruguinha é solta lá, fica maior, ganha, muitas vezes encontra outra que teve o mesmo destino, se reproduz e torna um problema ecológico. Então a gente precisa prestar muita atenção na questão de fauna invasora, tá? E esse é um tema, inclusive, que já foi bastante recorrente no Enem e nos vestibulares, quando a gente fala de desequilíbrio ecológico, tá? Para a gente poder concluir o assunto, né, que é o que gira em torno dessa matéria, e vale a pena a gente sempre discutir matérias que saem, porque elas podem nortear muitas vezes até a própria redação dos concursos, né, do Enem, do vestibular, tá? Existe o abandono de pets que aparentemente não causaria problema. Não causaria problema, eu tô falando pro meio ambiente, tá? Mas a gente precisa falar da ética de abandonar cachorrinho e gato. Tá? Nunca façam isso, tá? Nunca façam isso. Eu, como é um canal de estudo, eu vou omitir a minha opinião sobre quem faz isso, tá bom? Mas eu acho que vocês já entenderam bem, né? Bem, gatos e cachorros, quando são soltos no ambiente, principalmente no ambiente selvagem, eles recordam que são predadores. Fome eles não vão passar, tá? Não tem lá tigelinha de ração para ele todo dia? Ah, meu amigo, eu vou caçar, eu vou usar o meu instinto. E aí a gente está colocando dentro daquele ecossistema mais um predador. Automaticamente eu vou ter mais uma competição e eu vou ter aí um prejuízo em espécies locais. Então o abandono ele não é só uma questão ética, uma questão moral, ele também é uma questão ambiental. E é muito importante a gente falar disso. Algumas cidades, por exemplo, por conta de um excesso de abandono de gatos e cachorros, tiveram em seus parques, em suas reservas, muitos problemas ambientais porque algumas espécies de aves, de roedores, começaram a desaparecer. Até mesmo outros predadores que começaram a ter essa competição por recursos começaram a desaparecer. E aí, gente, esse desequilíbrio ecológico, ele vai levar a gente a uma transformação daquele ecossistema e que, se a gente tiver espécies endêmicas nesse local, elas realmente podem entrar em risco de extinção. Parece loucura, mas não é. Isso é muito sério. Então, existe em volta dos animais domésticos não só uma questão ética, mas também uma questão ambiental importante. Se você não dá conta de cuidar, se não dá conta de criar, não joga fora, não descarta, não traz aquilo, não trate aquilo como um objeto, como lixo. Trate aquilo como um ser vivo. E como um ser vivo ele merece ser respeitado, ele merece ser cuidado. Então arranje um outro dono, arranje quem crie, doe, sabe? Procure uma ONG, um cuidador, né? Alguém que faça resgates. Sempre existe alguém para quem você possa destinar esse bichinho e que possa dar a ele um fim ético, um fim que eu falo assim, é alguém para cuidar, alguém para amar, tá? Porque gente para amar pet também não falta, tá? E aí eu falo aqui de boca cheia, que se me deixar, eu saio pegando gato pela rua, tá? Minha esposa que acaba me segurando um pouco e às vezes eu que fico segurando ela. A gente faz esse feedback nessa gangorra aí, beleza? Bem, esse foi mais um vídeo aqui do Renologia, mais um vídeo da playlist Articulando. Eu vou começar a trazer esses vídeos mais rapidinhos da Articulando
para a gente discutir notícias e dar um upgrade aí na sua preparação para o vestibular e para o Enem, principalmente para você ter mais argumentos aí para redação, caso seja necessário, beleza? Então, só para a gente terminar com o nosso ritual, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, tá? Aproveita também, segue a gente lá nas outras redes sociais, a gente está no TikTok, no Twitter, no Instagram, no @renologia. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!